Olá, tudo bem? Você que está aí nos ouvindo. Começamos hoje o EmpireCast. Com muita alegria, nós temos certeza que essa jornada será uma jornada de sucesso. Eu tenho uma coisa comigo, sabe? De um amigo, um mentor nosso, que é o Guto Bauti. Vocês conhecem ele? O Guto é um cara que a gente gosta muito dele. Encontrei com ele hoje, dei um abraço nele hoje. Encontrou com ele hoje. Ele falava o seguinte: Éder, nessa vida a gente tem sempre que construir pontes e nunca implodir pontes, né? A gente tem sempre que se ligar às pessoas e, de vez em quando, você pode precisar delas para alguma coisa. Então, ao longo da minha vida, Deus me abençoou a construir pontes muito interessantes. E aqui eu tenho 3 das melhores pontes que eu tive na minha vida. Cleiton Magalhães, um grande amigo, uma pessoa que a gente sempre que encontra tem boas histórias para contar e que juntos nós nos ajudamos mutuamente ao longo dessa jornada. É verdade. Entendeu? Verdade. Diego Henrique Gama, o nosso homem do Cresce. Diego, eu lembro como se fosse hoje o Diego chegando lá na Cleides Imobiliária, Uma surpresa agradabilíssima. com um jornalzinho na mão, num anúncio, que o Cleiton ficou rabiscando. O Cleiton ficou rabiscando aquele anúncio lá. O anúncio custou R$2.000. Era um anúncio. Obrigado, assim. Bauti. Era um anúncio assim, né, Cleiton? Desse tamanhozinho no Correio Brasiliense, mais ou menos uns 10 por. Era caro demais. Era caro. Chegou lá o Diego, né? E o Diego falando pra gente lá, com uma voz impostada que ele tem. Fala aí, Diego. Realmente foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito feliz. Só radialista aqui, gente. E impressionante porque, assim, eu já tinha começado no mercado, mas o mercado primário, o lançamento, era a primeira oportunidade, né? E eu vi o jornal e falei, cara, eu vou lá nessa imobiliária. E o anúncio era colorido, o Cleiton foi bem ousado no anúncio, né? Então foi realmente um belo anúncio, né? Se tivesse o apoio do Bauti, que era doido também, né? Porque tem que ser um pouco de loucura também. O Guto, de fato, assim, ele fez um belo trabalho, reuniu um bom time. Porque assim, se você for pegar R$2.000, isso era 2008. 2008. Exato, Cara, se você for jogar isso aí, eu tava até para pegar HP aqui e botar lá com indexador pra gente ver quanto é que dá isso hoje, é uma boa grana. E foi um investimento muito bacana, por quê? Porque nós tínhamos 15 dias para montar uma equipe. E quando nós chegamos para uma construtora que tinha falado, olha, se vocês não montarem uma equipe em 15 dias, vocês não vão pegar o nosso produto. Verdade. E quando nós chegamos com os 15 lá, com a qualidade que nós fizemos naqueles 15, né? Nossa. Foi uma coisa impressionante. Tá passando filme. Foi um negócio impressionante aqui. E assim, todos eles passaram, né? Foi uma turma assim, todo mundo passou lá no teste e, de certa forma, foram 15 dias de muito treinamento, aprendizado e tudo mais, técnicas de vendas, então foi muito bacana. E aí surge Eis que surge um dos lá. integrantes desse grupo aqui. E o Diego, eu falo pro Diego hoje que eu não sei se eu sou uma espécie de pai, irmão mais velho. Eu não sei. Eu sei que o Diego só me dá orgulho. Não. Ele fala isso. Ele me fala isso direto. Mas assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Éder e assim, aí espiritualmente falando, eu tinha uma preocupação, uma única preocupação. Eu falei isso pro Éder naquela ocasião e me recordo muito bem. Eu comecei no mercado coisa de 8, 9 meses antes de estar ali naquele momento. E eu falei, olha, Éder, eu só tenho um problema, eu não trabalho aos sábados. E aí o Éder olhou assim para mim, arregalou o olho e falou assim, então esse não é o seu problema, porque ele também, a gente descobriu que a gente tinha a mesma fé e a mesma crença naquele momento. Então eu tive a certeza de que... Os judeus também não trabalham sábado? Tem muitos sabatistas, né? A gente, assim... Quem são? Enumerei no Brasil. A gente tem, enfim, adventistas da reforma, alguns batistas, né? Batistas também, do sétimo dia. Judeus também, judeus em geral, sim. Sim, porque sim. a origem judaica observa o sábado. Mas o ponto é que, naquele momento, eu entendi... E aí, para quem tem uma crença, eu entendi que aquele era o propósito de Deus para mim. Eu falo nisso porque no ramo de incorporação imobiliária, no ramo de construção civil, nessa linha da arquitetura, construção, tem muitos judeus. Na verdade, São Paulo, Rio de a Janeiro. propriedade imobiliária para o judeu ela é muito importante. Por exemplo, Nova York ela foi toda desenvolvida por judeus. E os judeus no mundo, eles têm um acúmulo de propriedade imobiliária. Eu tenho algumas pessoas que são referências para mim, e o Éder também, por exemplo, o Eli Orn,
é uma das pessoas que eu tenho maior inspiração. Da Cirela. Da né? Cirela. E ele é Cirela, judeu. sim. Você tem, por exemplo, o Alexandre Frank, que é um Davi Tacon, também judeu. Assim, ele, enfim, é de família judaica, salvo o melhor juízo. Que é uma das empresas que eu mais admiro hoje no mercado. E os judeus, com a propriedade imobiliária, eles levam muito a sério. Porque eles desenvolvem boa parte do patrimônio com bancos e imóveis, né, de um modo geral. Nova York inteira foi desenvolvida, inteira, os Estados Unidos. Os judeus refugiados financiaram, porque eles prosperaram muito, eles financiaram, inclusive, a independência norte-americana. E a propriedade imobiliária em Nova York foi desenvolvida, que inclusive foi uma das capitais dos Estados Unidos por um dado período, dada essa influência judaica. E dentro dessa questão de sábado, foi aí que deu match. Vocês dois. Deu, foi isso aí. E aí, só finalizando a questão das pontes, né? Eu tenho uma outra ponte aqui, que é com o meu grande amigo Weber, que é uma outra referência para mim. Estávamos dentro de um carro, eu falando de podcast. Eu falei, bom, se você quer... Entendeu? Eu estava mostrando meu podcast para ele, né? Vou até apagar agora, porque ninguém pesquise. Aí o Éder, rapaz... Vai, Éder. Não, é assim, não tinha aquela propaganda, pediu cerveja, pediu Brahma Chopp, né? Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp. Então, assim, falou podcast, eu pensei no Weber na mesma hora, não tem? Pô, Weber, caramba, hein? Porque, assim, eu falo para vocês que toda essa área aí, o Weber vai falar um pouquinho sobre tudo que ele faz, mas em tudo que ele faz, ele é bom. Entendeu? Então, assim, ele coloca paixão, ele coloca amor e competência, né? Então, assim, ele se esmera em aprender e em fazer bem feito, né? Então, acho que isso são características muito marcantes, né, Você Éder? podia ser um corretor da nossa equipe, cara. Pô, rapaz, eu sou também. Tô junto. E aí, Éber, fala um pouquinho de você aí. O primeiro que o Ed é uma peça rara, não existe esse cara. Desde quando eu conheci ele, a primeira vez que eu conheci ele, a gente assim, já se uniu, porque ele tinha muitas qualidades, assim, um cara muito visionário. Já percebi logo de cara que ele era diferente. Depois a gente pode explicar o contexto que a gente se conheceu, mas é muito diferente. Eu já vi que ele tinha uma visão muito ampla e eu falei, cara, esse cara é diferente. Eu gosto de andar com pessoas assim. Eu aprendi que a gente tem que conviver. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, assim, se você, nessa mesa aqui, por exemplo, se eu for o melhor, eu tô na mesa errada. Eu acho interessante essa... Entendeu? Acho legal isso. Sempre tem que ter alguém melhor do que você para poder você crescer junto. Se você for ser só o melhor, não dá. Aprendi de fato isso em pandemia também. Isso, exato. E o Éder é um desses caras que eu aprendo muito com ele. Então, assim, ele é um cara de visão, um cara que você senta com ele para conversar, ele abre a sua cabeça, a sua mente. Então, você vê o negócio fluindo. Então, igual ele falou, é construir pontes que... É bom ter amigo, né, gente? É bom demais. Essa questão do podcast junto com o seu nicho, né? Isso. Tem tudo a ver, né, com essa atualidade aí. Tem tudo a ver. O podcast, ele tá bombando hoje. Começou lá fora, né? Nos Estados Unidos já vem muito tempo. Depois começaram nas rádios. E agora já tá a galera do YouTube usando e tal. E o negócio tem cada vez bombado. E aqui no Brasil isso tem cada vez trazido mais espectadores e tal sobre os conteúdos. Porque é uma coisa mais... Não é uma coisa... É tipo uma conversa. É um bate-papo. Um bate-papo. E as pessoas gostam de ouvir informal. um bate-papo informal. O que tá pensando, né? E você sabe que o Pensamento de cada um. podcast, para mim, é a essência da humanidade. Porque, assim, a gente não... O rádio ele penetra nas pessoas. E quantos de nós não ouvimos um jogo de futebol no rádio? Você imaginando, pensando. Nossa. E assim, não é que você vai abdicar da modernidade. Não, o podcast é super moderno. Mas você não pode perder a essência, que é penetrar no sentimento humano. E não tem nada mais profundo do que a comunicação oral. Você falar com alguém, a subjetividade é aflorada. Não é algo intocável, né? Porque a TV é muito bacana e tal, mas assim, ela parece muito distante, né? Parece que você não está ali junto com a pessoa.
E a voz não. A voz, ela parece que entra no seu ouvido e faz parte. A música transforma muito. O Éder gosta muito de música, né? Big Easy, etc. Ele é os quartetos, de modo geral, o Éder... Isso, eu aprendi a gostar dele, é. entendeu? Se ele vai começar a cantar... Não, aí não, realmente não dá. Eu acho que ninguém merece. Mas Não, isso é bom, cara. Mas essa questão do podcast, eu acho que ele aflora a humanidade. Então eu acredito muito, eu gosto muito de ouvir rádio. E eu aprendi isso até com o Éder também. Eu acho tão legal isso. Eu acho tão legal essa questão do podcast, a democratização da informação, Exato. a democratização da escolha das suas mídias que você está disposto e você quer assistir. Você descentralizou o poder da informação, o poder de escolha do seu entretenimento. Porque muitas vezes o meu entretenimento é o entretenimento de agora, é pegar o meu celular e saber um pouco mais sobre contratos imobiliários ou projetos arquitetônicos. Pandemia, por exemplo, eu entrei dentro daquela ferramenta da NET e fui lá no Google Play, Globoplay, e comecei a assistir o Casa Brasileira do Renault. Foi lá que nasceu Espaços Incríveis. Esse poder de escolher aquilo que você quer ver naquele momento. Isso é democracia. Isso é livre escolha, livre arbítrio, sei lá, entenda como quiser. E assim, eu uma vez, né, uma pessoa estava me dizendo assim, Éder, o Alphaville de Brasília fica muito distante. Eu falei, olha, são 7 músicas no rádio. Ou 7. Você acredita? Você tem que escrever um livro, pelo amor de Deus. Você acredita que o cara testou? E ele falou para mim, cara, é mesmo. E eu falei, e o mais importante... Falei como é que tem um cara de visão até isso. E eu falei, e o mais importante... Fato. E o mais importante, hoje, as pessoas, quando chegam em casa, elas chegam ou estressadas ou desopiladas. Como é que você pode desopilar? Ouvindo boa música ou ouvindo um bom podcast. Porque você chega com disposição para conversar com os filhos, você chega com disposição para conversar com a esposa. E se você chega pilhado, né, o que acontece? Você não tem essa coisa gostosa. Então, eu falei com ele, olha, você vai todo dia se você vai ser obrigado a desopilar, porque você vai colocar uma música, vai ouvir alguma coisa. Quando você menos esperar, você já está no Alphaville. Que eu acho que é um lugar excepcional. Sim. De Brasília, né? Para se viver. Né? Aquela região da DF-140 ali, eu acho que é uma região tremenda. Eu acho que entendeu? A sua forma de falar de localização me lembra muito o Cláudio Filho, claro, que também nosso mestre. Um dos nossos discípulos. Temos que trazer ele um dia aqui. Assim, eu acho que você fala de uma forma bem divertida, porque você vê, o cliente falou, eu vou dar uma olhada nessa fala do Éder aqui, quer saber se é 7 músicas mesmo. Ele vai lá e comprova que se torna divertido. Não foi lábia, Éber. O Éder jogou um gatilho, que ele falou assim, eu nunca pensei nisso. Ele deve ter ficado na cabeça. Eu vou fazer o teste. E quando acerta, ele fala, cara... E assim... Aí Só que é natural... Desculpa. É natural dele. Sim, natural é uma dele. Coisa... Ele não leu um livro para falar isso. É essa gaiatice dele aí. E é a questão a gente que é do mercado imobiliário, enfim, um dos propósitos aqui é falar sobre mercado imobiliário, é falar do que você vive. Sim. Né? No contexto de dar testemunho da sua vivência. Então, ele não falou isso ao acaso. Ele ouviu 7 músicas e entendeu que aquele intervalo, como ele gosta de música. Então, o que eu falo para o mercado imobiliário é que esse business tem a ver com carne e osso e muito menos com tijolos. A gente precisa entender de gente. A gente precisa entender de necessidades humanas e gostar e viver, se relacionar. E assim, música... É difícil falar alguém, eu detesto qualquer tipo de música. Você pode não gostar de um determinado gênero, mas você vai ouvir e gostar de uma música, né? E aí é que entra a grande questão hoje. E o Weber é um homem da tecnologia. Ele respira a tecnologia, né? Então hoje a gente ouve falar de robôs,
metaverso, né? Que é um, Caraca, você é um top. estudioso disso daí. Eu ainda tô... O Weber hoje, É muito ele... distópico para mim essa O coisa. último grande evento aqui em Brasília, eu acho que você estava enfiado nele até o pescoço. Até o né? pescoço, Nova Summit. Isso. Como é que é o nome? Inova Inova Summit. Summit. Maior É. evento de tecnologia que Brasília já recebeu. Foi o Weber, que um dos organizadores, né? A gente que fez Qual todo o o nome? evento. Inova Summit. Inova Summit. Eu assisti a palestra do Karnal lá, que foi... Nossa, espetacular. Carnal, teve o Thiago Negro. Thiago Negro e tal. Teve vários lá. Gente, Então, assim, Thiago Negro me ajudou muito ele tem... me ajudou muito na minha mudança. Esses caras são excepcionais. Excepcionais. E assim, aí é que entra a grande questão, sabe? Até onde a tecnologia vai e até onde o ser humano ele é importante dentro desse contexto sim. de venda, de entender as necessidades do cliente. A tecnologia é meio ou é fim? O que você acha, Heber? Porque assim, tem gente... Eu, quando fui no primeiro Conecta Imob, inclusive quem me estimulou aí foi o Atila, eu acho que a gente tem que dar crédito assim, sempre. Sim. Acho que a gente tem que ser leal às pessoas. Eu fui lá porque ele me chamou para ir, encheu o meu saco para eu ir, senão não ia. E aí, quando eu assisti, aquele dia eu nem dormi, porque eu me senti assim, falei, cara, eu vou ser engolido por uma tecnologia que vai acabar com o meu nicho, com a minha profissão. Né? Mas aí que entra aquela pergunta, Heber, é meio ou é fim? Rapaz, ela pode ser as duas coisas. É. Vai depender de como você vai utilizá-la, entendeu? Ela pode ser para você um fim, que chegou na conclusão de né? Como um meio para te levar para um... Depende de como você vai utilizá-la. Por exemplo, hoje em dia, a tecnologia, a gente tem que pensar que a tecnologia é um bem que veio para facilitar o nosso cotidiano, nossa vida, nosso trabalho. E não... Se você pensar que a tecnologia veio, às vezes, para tomar um espaço, aí você está pensando como ela... Não, isso aqui já estou com medo disso aqui. Mas quando ela veio para te ajudar, te auxiliar, e eu falo isso porque lá em casa, por exemplo... Ser sua aliada, sua parceira. Sua parceira, exato. Lá em casa, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. O Eder falou, eu sou um cara que respira tecnologia. Mas tem medida certa para tecnologia? Tipo, se eu usar demais vai fazer mal Não, no meu negócio? a tecnologia, assim, ó, essa tecnologia serve para o meu cotidiano, Sim. ela serve para o meu trabalho. Às vezes tem tecnologia que você não vai usar. Não é necessário, entendeu? Tem tecnologias que eu tenho aqui porque é tecnologia, mas eu vou usar. E aí, Heber, falando do próprio mercado imobiliário, por representar, em âmbito federal e regional, os corretores de imóveis, vez por outra, surge uma startup, uma PropTech, uma fintech, Isso. que diz vai desintermediar, que vai criar, vai substituir. Esse é um temor recorrente. Eu tenho uma frase que me marca muito, que é assim, na ausência da possibilidade de prever o futuro, eu tenho que construí-lo. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que estar inserido e ajudando a construir a tecnologia, porque aí eu vou ditá-la nos rumos que ela me sirva e não que eu vá servi-la. Eu penso que, assim, como as empresas, e aí falando mais como advogado que atua nesse segmento, toda empresa, toda atividade, toda propriedade, ela tem uma função social. Ela tem um propósito para o qual ela se lança. Diego Henrique Gama, aproveita esse ponto que você falou que você é advogado da área e já aproveita e me diz o que você é hoje. Você é corretor de imóveis? Eu sou essencialmente corretor de imóveis, porque eu me tornei corretor de imóveis aos 18 anos e a corretagem de imóveis transformou a minha vida. Agreguei a ela outras atribuições. Eu amo o direito, milito, tenho escritório de advocacia, mas essencialmente eu sou corretor de imóveis. E tenho muito orgulho disso, porque é uma profissão democrática. Ela transforma a vida. Atuo com direito imobiliário, meu escritório é muito dedicado a isso. Mas, assim, me dá muito orgulho ser corretor de imóveis, porque eu lido com pessoas e necessidade de pessoas. Mas falando da tecnologia, de lidar com pessoas e escolher profissões, é isso. Você precisa participar do processo para você ditar os rumos de como ele vai. Se você está construindo o futuro, você, em alguma medida, está prevendo o futuro. Não querendo ser o carnal, mas eu acredito que toda vez que algo morre, não é assim que morre, morre um pedaço de uma ideia, mas ela renasce com outro formato adaptado a uma nova realidade. E ela nasce provavelmente mais forte. Eu creio que para ti, por exemplo, Weber, o quinto andar
por um lado, ele elimina a intermediação de muitos, porém, ele facilitou a vida do consumidor final, que é o principal objetivo no processo da corretagem de imóveis. Ele precisa ser bem atendido. Na carência de um carro bem cuidado, de um motorista educado, nasce o Uber. Ponto. Correto? E aí nasce o quinto andar. Só que o quinto andar ele tem uma ética. Ele contrata corretores para fazer as avaliações, ele contrata corretores para levar o cliente até o local. Ele é inclusivo porque ele aumenta o nicho de pessoas que queiram, por exemplo, ter uma renda extra. Né? Não vou dizer que eu quero ter uma renda extra, você é advogado. Ou quero ter uma renda extra, você é um médico. Não, eu estou dizendo para você o seguinte, não banalizando a profissão, ela incluiu profissionais no ramo. E assim, Cleiton, aí é uma coisa que, realmente, nenhuma solução nasce do nada. Existia um problema. E esse auto-reconhecimento profissional é fundamental. Eu não quero ser bom entre os medíocres, eu quero ser bom entre os melhores, é o que você estava dizendo. Eu não posso ser o melhor sentado à mesa, porque eu preciso aprender. Então, eu acho que essas PropTechs, elas nivelam para cima, sim, a atividade profissional. É um espelho para mostrar as deficiências, mas também eu não sou adepto a esse fetiche do novo, porque eu entendo que o corretor de imóveis que faz gestão de aluguéis, ele não necessariamente é um enviador de boleto. Eu conheço operações de aluguéis que maximizam o patrimônio de pessoas. Eu tenho grandes amigos. Sim, cito gestores. aqui o meu exemplo, um grande amigo que faz isso maravilhosamente bem, que é o Ricardo Valim, da Know-How. Eu duvido a Quinta Andar tirar algum cliente dele Resgatou lá. o nome know-how. E aí, se você pega, por exemplo, também um grande amigo, o Jordano Garcia Leão, da Thaís Imobiliária, inclusive a Quinta Andar fez uma parceria, depois eles cindiram, assim, em alguma medida, você não tira dessas pessoas. Na verdade, a Quinta Andar precisou se socorrer a ele, um método tradicional, para poder ter relevância. Então, o que eu vejo de bom dessas PropTechs? Elas servem como espelho para eu modelar e falar, olha, eu vou aplicar técnicas profissionalizadas, instrumentalizadas para esse padrão de negociação. Por outro lado, eu vejo com muita preocupação esse fetiche do novo, porque por trás disso existe um interesse, não necessariamente de quem está no business. Você precisa pagar o acionista. E aí é onde as empresas vão modelando, e o fim do negócio deles não necessariamente é a gestão de aluguel. Existe algo por trás. E quando você tem um volume de dinheiro, por exemplo, a Quinta Andar tem muito capital internacional. E o acionista, em alguma medida, vai querer realizar o payback. E aí é onde está o problema. Então, eu tenho muita preocupação. Eu também gosto muito da ideia de operações regionalizadas. O mercado imobiliário ele é local. O locus é muito importante. Então, quem entende de determinada região é especialista daquela região, Éder. Então, você fala assim, é preferível você ter uma locação com uma referência em uma autoridade local, porque ele vai maximizar seus resultados. Não é que uma experiência ruim com o corretor vai significar uma sempre experiência ruim. Eu acho que não é por aí. Existem pessoas que fizeram outras enriquecerem através da gestão de aluguel. Nicho de local pode ser também nicho de público? Não? Exato. A especialidade. Eu acredito no ultra especialista. Por exemplo, o Augusto Braga, do Rio de Janeiro, trabalhando na Barra da Tijuca. Sim. Não sei se é Augusto. Agora É Augusto Braga. Eu sigo Augusto Braga. Isso. Eu sigo ele no Instagram. Eu também sigo, inclusive, mas faltou o nome. uma das minhas referências do novo, Sim. que é esse corretor que se reinventa. Sim. Eu estava, inclusive, um dia desse, isso é muito comum no nosso ramo, né? Você ter um ex-médico, um ex-militar que resolveu entrar para o ramo e esse senhor falando, Cleiton, como é que você faz esses vídeos aí? Então ele topou, fez um vídeo comigo, falou, repetiu, gravou, volta, corta, volta, fala de novo. Cara, eu fiquei encantado com a vontade daquele senhor de 60 e poucos anos, De aprender. querendo Sim. ser outro cara. Falou, Cleiton, eu não quero ser igual, não, eu quero fazer... olha só, eu estou copiando do Augusto Braga, estou copiando do Guilherme Pilg, eu estou copiando do Ricardo Martins, eu estou copiando de várias referências e já tem um cara querendo copiar. Cara, isso é muito bom, velho. Essa coisa de você... É a corrente do bom exemplo. E quem ganha com isso é o consumidor final.
Sim. Que é o nosso principal objetivo, que ele tire todas as dúvidas que ele tem. Você precisa ter conhecimento suficiente. Outra coisa, usar ferramentas como o direito imobiliário. Há muitos contratos que a gente necessita, sim, quebrar essa barreira. O negócio é meu, eu não quero dividir meu bolo, quem divide multiplica. Eu chego ali e falo assim, cria um contrato para mim, para esse produto aqui, ele é complexo, me ajuda. Então, você cerca o cliente de garantias, que esse é o nosso objetivo. Sim. Trazer para o cliente uma experiência agradável. Eu estava até falando um dia desse, Éder, numa live que eu fiz no YouTube, e nessa experiência eu falava assim, comprar imóvel tem que ser uma experiência de realização de sonho, ela tem que ser agradável. Você tem que chegar assim, se eu estou realizando um sonho gostoso, do começo ao fim, mas o que a gente vê por aí, o que é, Éder? Decepção, é um mau atendimento, e vai recair sobre o corretor essa responsabilidade. Porra, você não viu isso? Poxa, você não viu isso? Tu me botou numa fria, cara. Aí, assim, o que eu penso? Por exemplo, há uns 5 anos atrás, Diego, numa reunião de corretores, eu falei, olha, o Instagram é a faixa do futuro. E a faixa é algo ilegal. O Instagram não é. Sim. É agora, não? Então, assim, a tecnologia... Sempre foi legal a faixa? Hã? A faixa sempre foi legal? Sempre foi. Sempre foi. Ela polui, né, cara? Então, assim, agora, por que as pessoas faziam desse expediente? Porque elas queriam chegar até o consumidor final, né? Sim. Então, fazia alguma coisa que não era tão bacana. Mas, assim, hoje é politicamente incorreto, as pessoas não gostam, algumas até torcem o nariz para essa prática, mas gostam de receber um bom anúncio. Sim. E aí você percebe, o que é uma faixa? Uma faixa é um monte de coisa economizada lá de letra, daquilo com códigos, igual eram os anúncios do Correio Brasiliense. E eu sou do tempo que quarta-feira à tarde a gente ficava lá rabiscando. E às vezes o dinheiro era curto, então você não podia ultrapassar 4 linhas. tinha que reservar, 3 velho. QTE. Caraca, era caro demais, Era caro. cara. E assim, os caras, quando vendiam bem, performavam bem, né? Aí eles colocavam fazer o nome em negrito. dele. Eu lembro, em negrito, Soares vende via não sei o quê. Aí, rapaz, esse cara tá bem. Então, assim... Cara, o Instagram da época é mesmo. Aí, o que acontece? A tecnologia foi muito positiva nesse aspecto. Por quê? Hoje, se você contrata um cara como o Weber e a empresa dele para fazer a gestão de tráfego, ele também vai pegar esse avatar, né, Weber? Né? É isso mesmo. E aí ele vai achar esse público-alvo, e você que fez uma boa peça publicitária, você vai fazer com que ela chegue até esse cliente com a persuasão necessária, e você cria um relacionamento mais afunilado, né? Assim, mais assim, onde chega a coisa, o cara já tem interesse da coisa, né? E você tá lá pronto para A faixa é ilegal porque ela polui. Ponto. Vou botar polêmica na mesa, então. Isso. Não quero jogar contra mim, mas a faixa polui. Agora, esse camarada, quando ele entra em contato, e aí é que entra o que o Diego tem falado comigo, não só aqui, ele já deu uma pincelada, mas a gente tem tido em conversas. Ele, às vezes, não acha um cara tão preparado quanto a peça dele era. Isso. Ele vai atrás da experiência que o Cleito falou, né? E ele chega lá, ele não tem a tal da experiência. Por quê? E aí, Éder, voltando na nossa história, né? Eu comecei um pouco antes de te conhecer, como a gente começou introduzindo aqui. Essa profissão é muito democrática. O mercado imobiliário é muito democrático. De um modo geral, tanto para o consumidor final que investe, você tem múltiplas possibilidades, é muito simples entender o investimento imobiliário. Existe uma sofisticação matemática no mercado de ações e derivativos e outras coisas que no mercado imobiliário não tem. É aquela máxima, né? Compra a terra, não erra. É muito simples a matemática. E para negociar, também parece muito simples, porque quando eu comecei, uma das dores que eu tinha, era quem vai comprar um imóvel com um garoto de 18 anos, com um terninho surrado, que nunca comprou um imóvel, que nem tem perspectiva inicial de comprar um imóvel. E a solução foi, eu já fazia faculdade, foi estudar a técnica, a autoridade técnica.
E aí, eu não gosto de faixa, mas em um dado momento precisei lá no começo, sobretudo, fazer faixa. Era o que se realizava. Eu fazia muito anúncio de quinta, de domingo e etc. Mas era caro demais. Me julguem. Quem não fez a faixa, me julguem. Exato. Assim, eu não vou dizer, não vou ser hipócrita e dizer que nunca fiz. Mas a faixa, ela tinha uma surpresa. Por quê? O cliente não esperava muita coisa de quem estava anunciando na faixa. E, às vezes, se deparava com um baita de um profissional, Sim. com uma baita de uma estrutura. Então, a expectativa era superada. Agora, o que está acontecendo com a social media? O cara vê um baita de um anúncio, ele vê um tráfego, né, perfeito, o vídeo super produzido, e aí, quando ele senta à mesa para negociar, ele tem um profissional que fica aquém da aparência que ele apresentou. E aí as coisas não casam. É muito triste ver isso. Porque essa profissão, você precisa, de alguma medida, ter profundidade de conhecimento, porque o mundo hoje é muito mais complexo. Uma operação hoje é muito mais complexa. Lá atrás, você quase não tinha financiamento. Só a Caixa fazia financiamento habitacional. Antes o BNH e antes nenhum. Aí tem Colmeia, tem... Não sei, o Cláudio Filho, o Diego, ele falava assim, você já imaginou se você for no hospital fazer uma cirurgia com um cara que não conhece nada do seu corpo? É terrível, né? Você já pensou, você vai comprar um carro, você quer detalhes desse carro. Você não vai encontrar um profissional ali. Pô, aí o Web fez um baita de um projeto, encheu a empresa de cliente, fez o dever de casa dele. Aí tá lá o cara, para atender o cara. Não conhece o produto. Aí o cara fala, pô, tu vim aqui comprar um carro, o cara sai frustrado ou compra o que não quer, compra coisa errada. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo ontem, disso que vocês estão falando aí. Eu fui comprar um carro, tô procurando um carro para comprar, e aí encontrei, achei pesquisando ali na OLX. Mas é para você usar ou para a esposa? É mais para a esposa, eu não gosto muito de carro. Porque o Web, a gente não gosta de carro, né? Tá no futuro. Por isso tecnologia. Eu não vou dizer nada. Eu não vou falar nada. Pra você ter ideia, eu tenho um patinete elétrico. Isso. Ele anda com esse patinete para cima e para baixo. Eu não vou falar nada também. Eu tô recuperando o meu dedo agora, porque eu tava andando de patinete em Lisboa e acabei caindo. A mulher briga comigo até hoje. Porque eu tava me aventurando com 47 anos de patinete. Falei, por que você não pegou o Uber? Eu também pego o Uber. Pô, mas patinete é demais. Você tá com 47 anos. Às vezes chega primeiro que o Uber. Falei. E aí olha só a experiência aqui. Exatamente o que vocês estão falando. Eu mandei uma mensagem, né? Entrei ali e aí mandei uma mensagem, chegou no WhatsApp. A pessoa demorou um pouco para me responder. Isso é ruim, tá? Hoje as pessoas estão muito... mais conectadas. Então, assim, elas gostam de receber mensagens rápidas. Então, quanto mais rápido você responder, mais rápido, o lead está mais quente, a possibilidade de fechar o negócio é bem mais rápida, né? E aí a pessoa demorou um pouquinho, mas me respondeu e falou, não, tudo bem, você quer vir ver o carro? Ele está aqui, tudo mais. Eu marquei o dia para ver o carro. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, não tinha um carro lá. Não estava lá o carro. E aí a pessoa não sabia. Eu atendi. Como é que não pode? Uma concessionária desse tamanho, o carro não está aqui. Não, o carro estava incomodado, então tem que avisar para a pessoa e tal, tá. Eu saí daqui, fui no aeroporto, na concessionária do aeroporto. Cheguei lá para... Que experiência foi péssima, hein? Presta atenção, a pessoa me ligou 2 vezes no dia. E aí, tá tudo certo? Tá confirmado? Tá sim. Confirmei o horário que eu iria. 2 vezes. Não, e depois, e aí, você tá demorando? Você tá chegando? Ainda me cobrou. Eu, não, acabei de chegar aqui, tô na porta. Ah, tá, tô indo te atender. Chegou lá, não tinha um carro. Que absurdo, né? E aí, só para... Perfeito esse exemplo. Porque, assim, eu tô diante de 2 caras que valorizam muito o caderno. Lembro que a gente trabalhava no mercado primário. Tô impressionado. A gente trabalhava no mercado primário, né? Na época de lançamentos ali, vários empreendimentos, não vou nominar, mas, enfim, a gente tinha vocês estimulavam o autodomínio técnico. E não é só isso. Eu acho que, como eu disse, venda é subjetividade, é o olhar humano e a empatia. Eu não gostaria de ter essa experiência, de deslocar, sair e chegar lá e não ter o produto. Quando eu estudo o caderno, ele não é um fim em si mesmo. É empatia, porque eu posso ter aquela dúvida assim como o cliente tem. Então, eu quero que aquele cliente saia dali satisfeito. Quando a gente entende que a gente está fazendo não
para venda, e sim para a pessoa, para o relacionamento que se constrói. Hoje 90% dos meus negócios vem de indicação. Eu não quero que... O cliente pode não comprar comigo. Quando a gente vai numa concessionária, e eles são muito treinados, as boas, né? Você pode dizer que não vai comprar o carro. Ele te mostra o carro do mesmo jeito, com a mesma empolgação. E infelizmente, o nosso negócio, ele é muito assim. As pessoas vêm pelo dinheiro. E aí focam apenas no dinheiro. Então, fala assim, se eu não vejo perspectiva de venda, então eu já esfrio. Mas eu estava falando desses dois que, por exemplo, o Éder é o cara mais técnico de produto. Assim, ele estuda a fundo. A gente visitava a obra sistematicamente. Tinha o dia de visitar a obra, a visita técnica, por ser engenheiro também. Então, essa facilidade de fazer uma imersão técnica no projeto. Então, a gente tinha isso e eu trago isso comigo desde sempre. Não atuo mais no mercado primário, mas isso veio comigo. E o Cleito, ele tinha assim, o olhar de ver o que ninguém vê. Uma vez a gente estava vendendo um produto, vou falar o nome, porque esse era os Dantares lá no Guará, o Liberté, Belvedere, sim, etc. E aí o Cleito me veio ele estudou isso no caderno. Ele falou, essa pastilha aqui ela é feita com a mesma tecnologia das velas de carro. NGK. É o que a gente aprendia, pô. E a gente fala assim, cara, o cliente não vai ouvir isso de ninguém. Então, o Cleito, eu falo, seja único. Ninguém que senta ao lado do Cleito vai confundi-lo com qualquer pessoa. Então, ele tem o traço de personalidade que é marcante. E aí eu pego o Éder. Todos os dois me influenciaram muito fortemente. Eu pego o Éder e falo assim, seja o mais profundo que você puder na técnica. Tenha autoridade naquilo que você faz, que você fala. E esse negócio, ele é feito de credibilidade. Você sem dinheiro, mas com credibilidade, faz negócio. Eu já comprei imóvel só com a minha palavra, nesse mercado. Mas tem gente, Cleito, que com muito dinheiro, por não ter credibilidade, não faz negócio. Tem uma citação do proprietário da... Não sei se... A João Fortes ainda existe? Sim. Mas está em recuperação judicial. Tá, eu me lembro que a gente estava envolvido com a João Fortes no lançamento do Vive La Vie, depois que ela assumiu a Impar, que era uma empresa também que entrou em processo. Não, mas aí é LB Valor, né? Sim, mas a Impar era incorporadora. Incorporações Parisoto. Isso. Que virou verde, depois a João Fortes assumiu a operação desses empreendimentos. E eu fui, como todo corretor, quer saber, João Fortes está envolvida, quem é João Fortes, né? E eu me lembro que meu pai trabalhou na João Fortes, na construção de alguns edifícios aqui em Brasília, no começo. E eu fui escutar alguma coisa dele. E eu fui ler uma matéria que ele falava assim, Diego. Poente é poente, nascente é nascente. O segredo é você não ocultar a real para o cliente. A prestação, ela começa com 1.000, ela vai subir. Por que ele falava que você tem que ser realista com ele? Não esconder taxa de juros, evolução de prestação. Por que você tem que aprender com a HP 12C, fazer projeção de prestação? Para você não cometer dois problemas, cometer dois erros. Comprometer o sonho do cliente, porque muitas vezes você é o consultor, Muitas vezes ele é o quê? Ele é um médico cardiologista que entende de coração, correto? Sim. Você é um corretor de imóveis que precisa entender de quê? Você precisa entender de evolução das prestações, você tem tabela price, saque, sacre. Você precisa entender a evolução da prestação, por quê? Porque o cliente está ali, eu ganho tantos mil por mês e meu sonho é deste tamanho. Aí vem a consultoria. Você consegue alcançar esse sonho deste tamanho com essa renda que você tem? Você pode frustrar o banco, trazendo problema jurídico para o banco. Você vai ter problema com a construtora e vai dar um problema para o cliente. 3 pessoas impactadas negativamente por conta de uma falta de preparo e falta, às vezes, da ética. A prestação vai subir. Quanto? Você diz para ele, comprou na planta, vai subir, é INCC. Quanto que dá o INCC? O cara fala, não, dá 9% vai dar 9% ao ano. Tá dando 12 aí, batendo 14, cara, se liga. E eu comparo, sabe, Cleito? Assim, da seguinte forma. Você tem uma caixa de ferramentas
que estão junto com você, mas você não precisa usar todas. Eu sempre falo para corretores em treinamentos que eu dou. Se você atende um cliente mecanicamente, ele vai te tratar mecanicamente. Sim. Então você naturalmente vai ser mais um e ele não vai ter compromisso com fidelizar a sua pessoa. Quando ele for voltar lá, ele vai atender, ele vai pegar o vendedor da vez. Não vai lembrar, porque você não marcou. Sim. Eu não esqueço de um dia que um amigo nosso, Miranda, me ligou e falou: tem que atender um cliente um determinado produto. Falei, tá bom, que horas? Tal hora. E pontualidade é algo que tem que ser importante. Lá estava na hora. Rapaz, quando esse senhor chegou, eu costumo fazer uma outra pergunta. O que te trouxe aqui ou o que é valor para o senhor? Essas perguntas são as primeiras que eu faço. Depois de quebrar o gelo, depois de bater um papo, tomar um cappuccino, uma coisa assim, essa pergunta vem à tona. Aí ele falou: meu filho, esse empreendimento é seguro? Por que o senhor está me fazendo essa pergunta? Porque eu fui ao supermercado com minha esposa e quando eu voltei, minha casa estava toda estava assaltada, estava arrombada. E nós não nos preocupamos com nada, porque os nossos filhos estavam na casa. E nós os vimos presos nos banheiros da casa. Caramba. E aí, o que acontece? Eu não quero mais morar naquela região. E estou frustrado com casa. Então, assim, ele acabou canalizando, né, nessas duas coisas. Não, nem a região e nem casa, naquele momento da vida dele. Uhum. Eu falei, ok. O senhor precisa vender a casa para adquirir este imóvel? Ele falou, não. Nós temos mais recursos que comportam a compra imediata deste imóvel e enquanto eu vendo a casa lá com calma. Eu falei, ok. Muito bem. O que eu tinha para fazer ali? Poderia abrir o caderno e começar a mostrar o produto para ele. Eu falei com ele, olha, toma esse café que eu preciso conversar, porque eu tenho uma ideia de como mostrar para o senhor que esse produto ele é seguro, como ele atende às suas expectativas. O que eu fiz, Heber? Fui lá e falei, olha, vê se eu consigo conversar com o síndico. Eu preciso falar com ele urgente. É um assunto de extrema urgência. E aí o síndico, na época, era um coronel que tinha lá, que ele ficava lá, para o teu Península, ali na entrada de Águas Claras. Eu falei, coronel, aconteceu isso, isso e isso. Eu preciso que o senhor mostre para ele que o seu empreendimento é o mais seguro e vai atender as expectativas daquela família. Nós saímos de lá e não fomos para o decorado, não fomos para a área de lazer, não fomos para nada. Nós fomos para a sala do síndico, aonde de lá ele mostrou o circuito de câmeras, ele mostrou a portaria, ele mostrou como era o controle de entrada e saída. Coisas que nem eu, que já tinha demonstrado várias pessoas lá, tinha até conhecimento. Porque o que era valor para aquele cliente naquele momento? Segurança, né? Segurança. Aí, depois de toda aquela explanação, eu falei, o que o senhor achou? Eu falei, eu tenho coragem de trazer minha família para cá. Falei, agora vamos conhecer o produto. Falei, agora vamos conhecer o produto. Matou uma, né? Matou uma objeçãozinha. Agora vamos conhecer o produto. E ali, hoje, aconteceu algo que hoje é até raro. Você vender apartamento aí de 180, 200 metros quadrados no dia, na hora, no momento. Sim. Por quê? Porque houve a sensibilidade daquele momento de ouvir e entender o cliente. Eu acho que a tecnologia cada vez mais vai colocar clientes potenciais na nossa mão. Mas se nós não tivermos esses insights de entender o que é valor para o cliente, nós não vamos vender. E aí é que eu acho que a tecnologia ela acaba sendo um meio de trazer o cliente para você. A gente voltou lá onde ele falou. Meio para trazer o cliente até você. Ela pode ser um fim em si mesma na hora do fechamento, porque você pode hoje assinar digitalmente um contrato, que é você pode fazer várias coisas,
mas o elemento humano de entender e de gerar essas alternativas que elas vêm na hora. E Éder, é Entendeu? mais forte até do que isso. Eu acho que venda, ela, independente do seu credo, ela tem um componente de crença. Sim. De crença no futuro. Ninguém compra um imóvel olhando para o passado. A pessoa pensa na perspectiva de futuro. Então, eu sempre digo que o corretor ele é um arauto da esperança. Ele tem que trazer boas novas para as pessoas. Ele tem que ter um olhar, uma perspectiva de que as coisas, ainda que estejam complicadas, elas melhorarão. Porque a vida é assim, ela é dinâmica. Mas o corretor tem que vender, sobretudo, a segurança, a credibilidade de que aquilo que ele está vendendo vai abrigar as necessidades. Então, eu vejo muito, e volta no que a gente estava falando, a plástica é muito boa. O mundo virtual aceita tudo. Põe todos os filtros, todos os detalhes, todos os argumentos. Mas a vida, ela não tem apenas os 60 segundos lá de um vídeo. A vida é dinâmica. Então, eu acho que o corretor ele tem que cada vez mais entender de gente. E eu aprendi isso assim, com vocês e através de vocês e ao longo da caminhada. Quando eu comecei, e você sabe bem disso, como eu não tinha dinheiro nenhum, então eu achava assim, olha, da noite pro dia eu vou ficar rico nessa profissão, porque a gente falava de VGV de milhões, ia numa reunião não sei quantos milhões, e não sei o quê, e o prêmio é tanto, e é tanto. E a primeira comissão, uma das poucas comissões, eu falei, cara, eu trabalhava no Banco Central, ganhava um salário mínimo, 300 e poucos reais. E a primeira venda que eu vendi um ano, ganhei 5 mil reais. Eu falei, caraca, meu Deus, 5 mil reais. Eu falei, eu tô rico. E a gente é levado nesse mercado, principalmente no mercado primário, né, de lançamento, pensar muito no dinheiro. Porque parece que é tudo muito rápido. Né? O Weber tem um serviço aqui, que eu acho que você tem um serviço de impulsionamento de tráfego pago, né? Sim. Vamos lá. Olha que interessante essa mesa aqui. Eu fico doido. Meu remédio passou, será? Olha só. O Éder escutou a dor do cliente de um bairro X que nós não vamos falar aqui porque não convém, tá? Mas a gente não quer estragar o mercado de ninguém. Isso cabe aos Sim. órgãos competentes ir lá e corrigir isso para melhorar o bairro, tá? Mas o Éder citou aqui uma dor. E essa dor, talvez ela não seja só deste cliente, correto? Correto. E esse cliente que mora nesse bairro, que tinha essa dor, tinha um potencial financeiro interessante. Aí, o que o corretor faz? Éber, tem uma região aqui que eu quero usar a sua ferramenta, a nova faixa. Eu quero que você coloque uma faixa para mim nessa Vendendo quadra aqui. segurança, né? Não estou Essa vendendo quadra imóvel, aqui. estou vendendo segurança. E a hashtag é segurança, conforto, felicidade. Entendeu? Interessante como que Uma coisa linka com a outra. como que a necessidade e o serviço. A gente está falando de oportunidade de serviço. A oportunidade do corretor de poder fazer mais dinheiro, vendendo bem e fazendo todo mundo feliz, incorporadora, tá? Gerando emprego com essa renda e gerando um serviço para o cliente. Sim. Que fala assim, ó, eu tenho uma solução para essa sua dor aqui. E eu uso quem? Eu uso a empresa... Qual é o nome da tua empresa mesmo? By9. By9. E aí, Pô, Cleiton, interessante isso, hein, cara? E você consegue botar a faixa na frente da casa do cara ou dentro do celular dele? Então, o que você me falou é muito interessante. Um dia chegou um cliente para mim e falou assim, Éber, eu tenho um vídeo aqui e gostaria que esse vídeo, todo mundo de um prédio visse esse vídeo. Determinado eu prédio. adoro isso. Aí eu falei, me dá local, eu vou pegar o endereço do prédio direitinho e tal. Daqui 2 horas você vai lá. Quando o porteiro vê, aí você pode vir embora. show de bola. Para, cara. Ele foi lá. Eu falei, é 2 horas no máximo. Quando foi 1 hora e 20 minutos, ele falou, o porteiro viu. Então pode vir embora que já todo mundo já viu. E aí você pensa, né? Tudo isso, lá atrás eu pensava, eu preciso fazer o negócio da minha vida. Que eu encarava a corretagem como o garimpeiro encara o garimpo. Eu vou tirar o maior dinheiro possível aqui agora. Porque é muito democrático. E o tempo foi me mostrando que este é o negócio para a gente fazer uma vida de negócio e não um negócio da vida. Uma carreira, Não, né? exato. Gente, Pode falando até de- ser que você faça o negócio da vida. A gente está falando de carreira, então, né? não, Você e- está abrindo os olhos. Ó, isso que você vai falar agora, inclusive, vai ser aquela frase: fale mais.
Porque o que você vai dizer Continue. agora, ele vai abrir a mente e colocar muito profissional num lugar muito interessante. Mas eu acho Isso que ele vai falar aí é top, cara. que o que o Diego vai falar agora, o Diego vai guardar pro episódio número... Não, não. Dá Você só uma sabe- palhinha. Dá só deixa eu dar uma palhinha. Dá só uma palhinha. Quero Você vai deixar um gostinho de quero mais, Sem sombra de dúvida. porque assim, de certa forma, né? Já nos apresentamos, já começamos, mas a gente espera trazer conteúdo para vocês aí. todo Daqui você a que pouco tá eu em me casa. apresento. Né? Muito conteúdo. Então, Diego, dá uma palhinha aí e depois Sim. a gente já se despede e a gente já deixa mais ou menos engatilhado o próximo bate-papo. Não, sem sombra de dúvida. Mas eu vou deixar assim porque eu quero falar muito sobre network numa perspectiva diferente, tá? Com a pessoa no centro. Mas o que eu quero dizer é, não faça pelo dinheiro. Não faça pelo dinheiro. Faça pelas pessoas. Porque as pessoas, elas mudam. Hoje, um cliente que não tem dinheiro, que é daquele bairro carente, que é de eventualmente inseguro, ele pode ser o próximo milionário. Pode acender. E o contrário também, aquele cliente que você está bajulando hoje, pode ser o cliente que não tenha dinheiro algum amanhã. Então, pense nas pessoas, independente da condição e do resultado que você tem. É Eu semear. É semear. Aí você falou uma coisa interessante, você falou uma coisa interessante aí, que é a seguinte. Recentemente eu recebi o telefonema de um lead. Eu digo que lead é todo aquele cliente que vem através do seu anúncio, né? Eu faço isso, né? Esse lead está às vezes no seu grupo de WhatsApp de amigo. Tem uma técnica gradativa, prospect lead, A gente mas sempre eu falou, entendo, a gente sempre falou, eu ia até comentar aqui, mas eu fui bem delicado. Quando o Éder ficou sabendo que o Weber comprou um apartamento no capô de um carro de um amigo dele, da mesma empresa que ele trabalhava, o que você sentiu, Éder? Por que não fui eu, né? Tá vendo? Não é a questão... Porque eu não conhecia o Éder. Então é o seguinte, eu sempre falo, olha, a tua mãe... Tudo bem, ela vai saber naturalmente que você é corretor, mas todas as pessoas que olham para você, Tem que saber. absorve essa oração, precisa saber que você é corretor. É isso aí. Sim. Isso é um fato. Você falou um negócio interessante. No meu Instagram, o Instagram não, no WhatsApp, né? Na fotinha lá do perfil, eu coloco a camisa do Google. Eu tenho 4 certificações da Google. Uhum. E aí, quando eu tô fazendo... Alguém pergunta alguma coisa pra mim, qual é o seu número de WhatsApp e tal? Ontem mesmo eu tava lá na concessionária, tô fechando um negócio na concessionária inteira, praticamente, do que eu trabalho de tráfego. O cara olhou assim, dá o seu WhatsApp. Na hora que ele viu, mas você faz o quê na Google? Trabalha, o que você faz? Eu falei, não, eu faço isso aqui. Aí eu falei pra ele ainda assim, ó, você quer ver... você tá fazendo um anúncio certo? Eu perguntei pra ele, será que você tá fazendo um anúncio certo do seu negócio? Que bacana. Aí eu falei, você quer fazer um teste? Eu falei pra ele assim, ó, vou te mostrar algumas coisas que você não sabe, que o Google sabe que você não sabe. Cara, isso dá medo, hein? Aí eu falei pra ele de jeito. Se eu entrar no meu carro agora, eu falei, o Google sabe que eu tô aqui na concessionária. O Google sabe que eu pesquisei umas 2 vezes lá no site. Ele sabe de tudo. E se eu disser pra você que se eu entrar no carro agora, na hora que eu ligar a chave do carro, o Google vai me dizer no meu celular, na hora, se eu triscar no celular, ele vai dizer, ó, o trânsito pra sua casa... Tá tantos minutos, tá assim, assado, você tá saindo em tal lugar. Ele falou, como assim? Falei, vamos lá. Na hora que eu liguei, você deixou o celular parado. Na hora que eu liguei a chave do carro, ele apareceu a mensagem aqui. Aí eu falei, será que você tá usando todo esse potencial para poder encontrar o seu cliente? Porque assim, você sabe que o Google sabe que o cara pesquisou um site sobre um determinado carro. O Google sabe agora que você tá na loja. E aí? Esse cara é um potencial cliente. Isso aí. Para fechar o negócio. Entendeu? Então, assim, igual você falou, então eu coloco já no meu WhatsApp, de cara o cara fica curioso de saber o que eu faço. E aí, Cleito e Heber, enxerguem valor, cliente final, em profissionais que têm do lado uma assessoria como essa. Sim. Porque o diferencial hoje não é só o seu terno, não é seu isso aí. carro bacana. É você falar assim, ó, eu irei até o Google, se necessário, para vender o seu imóvel, para realizar seu sonho, para te alcançar. Tem um ponto legal aqui. É isso aí. Tem um ponto legal aqui. Rápido. Então vai, Cleito. Tem um ponto legal Tá aqui. muito boa, né? Nesta vida, sob meu ponto de vista, a gente vem para fazer 2 coisas aqui, né? Sair melhor do que a gente entrou
e ajudar o maior número de gente possível. Sim, E isso não será possível se você não gostar de quem? de gente. De gente. Então é o seguinte, Cleiton, agora você vai olhar para aquela câmera ali, vai fazer suas considerações finais. Depois o Weber e o Diego vão olhar para aquela Posso me lá apresentar? e vão fazer as Tá bom. Faça o que você quiser, mas em 1 minuto. Em 1 minuto? É isso aí. É um pitch? É isso aí. Gente, olha só, meu nome é Cleiton Magalhães, sou corretor de imóveis desde 92. Quero ser novinho, né? Desde 92. Como que eu comecei? Comecei captando imóvel nas ruas de Taguatinga, na Know-How Imobiliária, na nova morada da Dona Maria, do Ricardo Martins. E a minha consideração é o seguinte, esse podcast nasce aqui com o número 00, como nosso amigo que está nos filmando ali, com a camisa da Levi's, falou, é o programa 00. É daqui que parte um dos maiores e melhores podcasts do mundo sobre o mercado imobiliário para atender o corretor e o cliente final, de uma forma geral. E vamos falar sobre tudo aqui. Filosofia de vida, conquista, vitória, perrengues de todo tipo, com a melhor consultoria possível. E nessa mesa vão sentar os maiores players do mercado imobiliário do Brasil. E quem sabe lá, do mundo. Nossa aí. Ok. Heber, fala pra gente um pouquinho. Bom, primeiramente, eu tô muito feliz, né, por estar nesse primeiro podcast aqui, fui convidado. Mesmo não entendendo muita coisa do lado imobiliário, mas eu tô aqui como um lado de um cliente e também de uma pessoa que entende um pouco de negócios também, né? E tô aqui para aprender também com vocês. Aprendi muita coisa hoje aqui, muito bacana. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa estão aprendendo bastante e estão vendo isso, né, o vídeo. E o que é interessante, sabe por quê? Esse vídeo aqui, por exemplo, ele pode alcançar muitas pessoas que não sabem nem que assunto que a gente está tratando aqui, né? Pode abrir portas, né? Sim. Então, hoje o YouTube, por exemplo, a maior audiência hoje, inclusive, já passou a classe A, B e a C, já passou todas as emissoras, o YouTube. Nossa. Ela só perde ainda para a Globo na classe D, por enquanto, por causa da internet, por enquanto. Então, você vê que a audiência que isso pode trazer, né? Isso é verdade. Então é isso. Então eu acho muito bacana a ideia de vocês de trazer aqui o Empiricast, que eu acho que vai ser de um sucesso tremendo. Diego Henrique Gama, vamos lá. Para mim tem um significado muito profundo estar aqui hoje. Primeiro porque me rememora aí o início de tudo e hoje foi muito emocionante lembrar da entrevista do jornal. Você vê que uma boa ação desencadeia em coisas fantásticas, né? O seu anúncio pensado, o investimento do Guto, a abordagem do Éder transformou a minha vida. Você vê como isso é forte. E isso tem um significado muito forte, porque a corretagem, o mercado imobiliário transformou a minha vida ao ponto de eu dedicar parte do meu tempo para devolver a esse mercado como ocupante de cargos honoríficos, para entender que esse mercado pode transformar a vida do cliente e a vida dos profissionais. E a democratização do conhecimento pode ajudar muitas pessoas. O alcance é múltiplo. Talvez se eu tivesse o Empiricast quando eu comecei, com pessoas me dando insight, eu tive o grande privilégio de ter bons professores na minha jornada, mas outros não tiveram, talvez abandonaram no caminho. Então, o propósito aqui é doar um pouco daquilo que a gente recebeu no mercado, pelo mercado, a outras pessoas. E ao cliente, é mostrar para o cliente que a gente pode colocá-lo como protagonista dessa transformação. Então, eu entendo que o mercado imobiliário é o mercado da prosperidade emocional e prosperidade de vida. E 3 coisas a gente não consegue fazer sozinho e ter sozinho. Primeiro, ninguém tem dinheiro sozinho. É impossível. É impossível ter dinheiro sozinho. Ninguém tem conhecimento sozinho. Ninguém. É impossível. Você não faz sentido algum. Você não ensina para si mesmo. E, por último, eu falo do poder do ponto de vista macro, e o nosso nome é império e etc., ninguém consegue ter poder sozinho. Você precisa socializar. E eu acho que o nosso objetivo aqui, como diz o Cleiton, é dividir para multiplicar, dividir conhecimento, dividir prosperidade, dividir insights, trazer pessoas, multiplicar ideias, e a gente vai humildemente construindo esse caminho. E vamos juntos aí. Como o Diego disse, a gente não faz nada sozinho. Então, se você que está aí do outro lado não nos assistir, não divulgar,
não dá os likes necessários, né? Isso, dá o like, Não curte, like, compartilha. joinha. Não curtir, não comente. compartilhar, a gente não vai atingir o objetivo, que é o quê? Trazer boas novas do mercado imobiliário para você que está aí do outro lado. Então, estamos muito felizes com esse projeto, com esse programa zero, mas que eu tenho certeza que nós logo, logo chegaremos a muitos outros, porque nós temos um objetivo muito grande. Nós estamos pensando em você para fazer esse programa. Então, um forte abraço e logo, logo a gente volta com o próximo programa e vai ser um privilégio muito grande estar sempre ao seu lado. Já estamos com desejo de fazer o próximo, para vocês verem o quanto que a gente está empenhado em ajudar a todos aí. Um forte abraço, fiquem com Deus.